hoje aqui no nossos Minutos Papo de Mulher, conversando novamente um assunto que nos foi pedido para dar continuidade sobre o tema mioma. Aqui no canal temos um vídeo falando sobre este assunto, então vamos dar continuidade. O tema de hoje é mioma versus histerectomia. Quando mostramos lá no vídeo anterior deste assunto, falamos que o mioma ele se classifica em miomas subserosos, que são os miomas que estão na parte externa do útero. Esses miomas, eles não apresentam sangramentos, porém, se eles evoluírem um tamanho, aumento de volume, né, do tamanho, eles podem comprimir os órgãos adjacentes a esse aparelho reprodutor. Então vamos lá, subserosos, submucosos, né, aqueles que estão dentro do útero, fixados aí no endométrio, esses causam hemorragia, dor local, dificuldade de engravidar, porque eles estão implantados no endométrio, e os intramurais, aqueles que estão dentro da musculatura, nos muros do útero. E tem aqueles pendicular, né, aqueles que em forma de pendículos, até pode se exteriorizar pelo canal vaginal. Então, esses miomas, eles podem, dependendo da situação da mulher, eles podem evoluir para cirurgia. E o nome da cirurgia é histerectomia. Mas, com o avanço da ciência, esse é o último estágio de tratamento para erradicar, dar fim a esses tumores que não são malignos, conforme falamos já aqui no nosso canal, mas eles podem se evoluírem, pode prejudicar a qualidade de vida dessa mulher. Então, lá na histerectomia, para aquelas mulheres que já foram tentados todos os tipos de tratamentos e não tem mais condições, o volume do tumor é muito grande, então se faz a retirada do útero, chamado histerectomia. O que é histerectomia? Ela pode ser total, né, quando eu tiro o colo do útero juntamente com o útero, a parcial somente a metade, deixando o colo preservado, e aquela histerectomia radical, quando se tira os ovários e todos os seus anexos. Quando se faz essa cirurgia, as tubas uterinas, elas também são retiradas. Por quê? Porque pode pode favorecer o acúmulo de líquido nesse anexo e favorecendo assim, podendo evoluir para um câncer de atingir, né, os ovários, um câncer de ovários. Então vamos lá, quando eu retiro o meu útero, parcial ou total, ou lá também radicalmente, conforme aconteceu na palestra, uma pergunta que surgiu na nossa palestra de saúde da mulher, uma mulher perguntou preocupada que ela tinha acabado de passar por um processo cirúrgico de retirada total, né, o colo com o útero, e ela estava receosa de reiniciar sua atividade sexual. Então ela falou, eu estou oca por dentro, eu estou preocupada, meu parceiro quer ter relação e eu estou muito preocupada com essa situação. Então o que foi passado para essa mulher? Uma confiança, dizendo primeiramente que o sexo, ela vai mais da parte psicológica. Eu sei que quando se retira
um útero ou uma mama ou uma estrutura qualquer cirurgia pode abalar o emocional dessa mulher. Então, o que eu passei para ela? Quando se faz a histerectomia, a retirada, aqui é o canal vaginal. Então, nesse canal vaginal, ele está preservado. Aqui tem lubrificação, porque na entrada da vagina tem as glândulas de Bartholin que favorecem a lubrificação desse canal para a passagem, para a introdução, o ato sexual. Então, e quando aqui o colo do útero ele é retirado, aqui tem uma sutura, vai fechar o fundo vaginal. Então, na penetração do pênis, não vai ter problema nenhum. O processo para reiniciar as atividades sexuais é conforme a orientação do cirurgião, do ginecologista, o tempo de repouso para a volta das atividades sexuais. E aí surge aquela pergunta, então, qual é o tipo de mioma que apresenta maior risco à saúde da mulher? Como nós falamos no vídeo anterior, que está aqui no nosso canal, o mioma, ele por si só, se ele for com volume pequeno, não trazer prejuízo à saúde dessa mulher, ele vai ficar ali estacionado. Esse tumor só vai ser retirado se estiver prejudicando a qualidade dessa mulher. Com hemorragia, com prolapso, né, de colo uterino, de útero, o mioma fazendo aquele pendículo, exteriorizando pelo canal vaginal. Essa mulher é uma hemorragia intensa, um volume abdominal. Mulheres fazendo seu depoimento, falando sobre ter esse tumor como intramural, como subseroso ou submucoso, e preocupadas. Então, o aconselhamento é procurar os serviços médicos para fazer os exames de imagem, para ver onde eles estão localizados, é submucoso, é subseroso, é intramural, como está o volume desse tumor, se ele está comprimindo bexiga, intestinos. Então, tudo isso tem que passar por uma avaliação de um profissional. Se for necessário fazer a histerectomia, aí você pode perguntar, tá, eu fiz a histerectomia. Foi até bom a gente lembrar nesse assunto aqui que eu quero trazer para vocês, muito importante. Se você fez a histerectomia, aí você pergunta assim, tá, então eu não menstruo mais. Como saber se eu entrei ou não na menopausa? Como saber essa questão da menopausa se eu não tenho mais o útero? O útero, ele não produz hormônios, ele não tem nada a ver com a menopausa. Qual é a função do útero? É o processo de desenvolvimento do embrião, né, para o feto, e o descamamento é quando o endométrio ele descama pelo ciclo menstrual para fazer o sangramento lá da menstruação. Só para isso o útero serve. Acabou o tempo da menstruação, da reprodução, o útero não tem mais função. E aí, então, o que dita sobre o fator hormonal? Qual é o órgão responsável pelo fator dos meus hormônios, do meu equilíbrio? Os óvulos, os ovários, né? Os ovários, eles produzem lá o estrogênio, a progesterona, eles que são responsáveis por todo esse ciclo de desenvolvimento das minhas funções hormonais, da minha TPM, da minha menopausa, até do fluxo menstrual, tudo ele comanda. Os óvulos, a liberação de óvulos para o processo de fecundação, estes dois meninos são responsáveis por isso tudo. Então, se você quer saber se entrou na menopausa após a cirurgia de histerectomia total, parcial ou radical, você tem que fazer
um exame para a dosagem desse hormônio.